E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, estamos começando mais um Hashtag Arte aqui nos estúdios da TVDD. E hoje temos grande prazer, né, Vandinho? Grande prazer de conversar com o Vando Figueiredo, artista plástico, trocar uma ideia aqui sobre arte, sobre cultura, sobre a trajetória do Vando. Seja bem-vindo, Vandinho. Valeu, Marquinhos. Sempre uma alegria aqui estar contigo, principalmente nesse novo momento seu que eu não conhecia, mas vi o programa anterior aí com o Cardoso, achei maravilhoso, show de bola. Com o Cardoso. E queria deixar aqui meus parabéns pessoalmente, já que eu havia parabenizado o seu trabalho, que ficou maravilhoso. Muito obrigado. O Cardoso também teve desempenho como passar a mensagem para o espectador também. Muito bacana. Quero deixar aqui meu abraço para o colega Cardoso também, amigo, e muitas. Massa demais. Vamos falar sobre arte. E a galera quer saber como é que um empresário se transforma, vira e continua a carreira de artista plástico. Como é que foi isso? Pois é, Marcos, eu acho que a arte é uma coisa que é maior do que a gente, sabe? Eu acho assim complicado uma pessoa querer escolher ser artista. Eu acho que isso não acontece. A arte você realmente já nasce artista. Isso é que é a verdade. A manifestação acontece muito cedo mesmo, acontece na plena infância. E o que eu tiro pelo meu caso, e a maioria das pessoas que eu observo, é a questão do prazer que o fazer artístico passa para a criança e para o adulto e para o artista. Então, na criança, eu observo muito a frequência com que ele exercita a questão de arte, principalmente para o desenho e para a pintura. Entendi. E quanta alegria ele manifesta fazendo aquela atividade. É como a criança que tem um direcionamento, uma vontade de ser um músico, e tudo aquilo ali está também muito presente na atividade. Então, na verdade, eu nunca, por exemplo, nunca pensei de terminar meus dias, como eu estou caminhando, como artista. Não era o projeto. Não era projeto, não era desejo. Então, é por isso que eu acho que a arte é mais forte do que o indivíduo, né? A arte a convocação é da arte, né? Exatamente, ela que escolhe, não somos nós que escolhemos. Entendi. É tanto que eu era consciente disso e, na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão de ser artista e terminar meus dias como artista, mas é tanto que a minha primeira formação que eu gostaria de ter sido era médico. Ah, interessante. Eu dizia desde criança que ia ser médico, e papai. Entendi. Casei muito cedo e vi que para fazer medicina não ia dar tempo de trabalhar, porque era uma faculdade muito puxada. Muito tempo, né? E muito tempo, muito embora na época meu pai era empresário e tudo, tinha condições. Ele até disse, rapaz, vai fazer medicina, eu sustento aqui Segura a onda. Segura a onda enquanto você termina. Mas eu não, preferi caminhar com minhas pernas e optei por fazer administração. Entendi. Fiz administração de empresa, que era uma... Teu pai era empresário? Meu pai era empresário, do ramo de calçados. Calçados? Entendi, legal. Trabalhou a vida toda com isso e morreu nessa atividade, né? Entendi. Empresarial. Empreendedor. E eu fui para a administração e... casado, né? Constituí família e tudo. E passei como empresa, montei, depois fui de trabalhar, ter estagiado em alguns órgãos, Caixa Econômica, tive alguns empregos em algumas financeiras e tudo. E depois fui para trabalhar com prestação de serviço no grupo da Ultralimpo. Entendi. Isso nos anos 70, final dos anos 70. Foi ser funcionário, foi ser diretor da Ultralimpo? Fui da Ultralimpo. E no início dos anos 80, eu pedi demissão da Ultralimpo e constituí minha primeira empresa. Entendi. Foi ser empresário. Que era empresa de serviço de segurança, vigilância e limpeza. Legal. O mesmo ramo da Ultralimpo, Mesmo ramo. E seguiu essa carreira empresarial por um bom tempo? Durante muitos anos, e depois fiz parceria com outros empresários e fundimos a empresa e o negócio cresceu muito. Legal. Ficou um negócio bastante próspero e tudo. Na década de 90, a gente repartiu a
as partes, né? Dividimos a sociedade. E eu continuei com a minha empresa até o ano 2000. Entendi. Que logo depois... De 80 a 2000, trabalhou nesse setor? De 70. De 70 a 2000? A 2000. Então, eu trabalhei a metade da minha vida. Muito tempo. E quando foi no ano 2000, a minha empresa estava... Os últimos 10 anos da década de 90... Até o ano 2000. Para o ano 2000, foi de sofrimento. A empresa começou em decadência e tudo. Questão do mercado mesmo, Do né? mercado, eu acho que eu também já estava muito focado na arte. E aí entrou a arte paralela, em que momento que o artista entrou em cena? Nos anos 80, no final dos anos 80. Aí ficou paralelo, já estava com a empresa e a arte nesse momento era uma válvula de escape, era hobby, como é que funcionava? A arte era mais um hobby mesmo. Era um hobby. Necessidade de fazer, né? Era necessidade de fazer. Entendi. E eu sei que fiquei com a arte, eu fui inventar uma brincadeira de submeter alguns trabalhos no salão e... Qual foi o salão? Foi o salão da Unifor, o nono salão da Unifor. Entendi. A Uniforplástica. Unifor Plástica. E classifiquei, podia submeter mais de uma modalidade, eu submeti desenho e pintura. Massa. E classifiquei tanto os trabalhos de desenho como os de pintura. Poxa vida. Massa Isso aí demais. me animou e logo em seguida eu vi os trabalhos estampados. Cara, o negócio é bom, né? Quando a Uniforplástica acolheu os trabalhos, disse, cara, o negócio é massa demais. Abraçou e a imprensa também, quando viu os trabalhos, fotografaram e saiu nos jornais. E eu disse, rapaz, quando eu vi meus trabalhos estampados, isso aqui me deu uma motivação, né? Massa. Eu disse, rapaz, então eu devo prometer alguma coisa em arte. Aí, desse tempo daí para cá, não parei mais. Entendi. E eu sei que a arte foi realmente absorvendo muito e foi matando o empresário. E a arte toma muito tempo, né? O fazer artístico Toma. tem a questão do processo. O teu trabalho é um trabalho que ele... É pintura, né? Começou com a pintura, né, Vando? Pintura. E a pintura demanda aliás, tempo, começou, né? na verdade, com desenho. As minhas primeiras pinturas eu fiz induzido por minha mulher. Legal. Que realmente eu não tinha técnica nenhuma. A técnica eu pintava... Não me atrevi a pintar com nanquim, que era preto e branco e acabou. Entendi. Era muito ligado ao desenho. Começou do começo, né? Pode-se dizer. Aí, quando a minha mulher pediu para fazer uns trabalhos lá para casa, eu disse, não vou fazer, que eu nunca pintei e tal. Então, você não vai fazer, eu vou fazer. E ela comprou umas telas e uns pincéis e tudo. E eu, quando cheguei em casa, vi ela naquele sofrimento, tudo para resolver o trabalho. Aí foi ajudar. Aí eu disse, deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer aqui. Marido participativo, né? Aí eu peguei umas telas e realmente concluí uns trabalhos e ficaram interessantes. Massa. Aí deu certo assim, eu acho que a sensibilidade da gente ajuda nesse aspecto, né? Então, daí eu continuei. Uma coisa puxou a outra, né? Pelo jeito aí, uma coisa foi puxando a outra. E é interessante essa questão do apoio da esposa, obviamente, ajuda. Porque uma coisa é a mulher dizer, rapaz, isso aqui não dá para ti. Outra coisa é dizer, vamos junto e o cara começar a produzir arte. Muito legal. E também a questão do estímulo, né? Ela dizia, eu estou lhe pedindo que eu sei que você sabe fazer, você tem talento para isso aqui. Massa. Isso aí dá um encorajamento, né? Estimula. Com certeza. E fiz e também a receptividade que esses trabalhos tiveram. Na Unifor, foi desenho e pintura. O desenho, qual foi o rumo? O que era? Nanquim. Nanquim? Desenho de nanquim. Massa. Séria? Era com bico de pena e também era o desenho direto com pincel. Legal. Massa demais. E aí o artista começou a colocar de lado o empresário. E a empresa foi até quando? Ô, Marcos, eu fiquei com a empresa até o ano 2000. Entendi. Do ano 2000 para cá eu parei totalmente. Aí teve um momento da decisão, não, vou viver só de arte, vou trabalhar. Teve porque, primeiro, a empresa estava me causando mal. Com certeza, se eu tivesse continuado insistindo, a gente não estaria aqui nesse papo. Entendi. Porque, por último, próximo dos anos 2000, isso era bronca, mas era bronca grande. Grande, né? E eu disse, porra, o que é que eu estou fazendo aqui? Já criei os filhos e tudo. E a arte tomando cada vez mais corpo e dando mais prazer e dando mais alegrias, né? E talvez, certamente, não teve muita dificuldade de escolher, né, Vandinho? Não. Foi agora, muito embora
tive muita resistência em casa, porque... Acho que até os amigos têm dificuldade de entender, né? Entender, os amigos empresários, eu olhava que, assim, via com certo preconceito, porque como é que o cara é empresário e vai... E vai ser artista, virar artista, né? Que artista, queira ou não queira... É a questão da rentabilidade mesmo, né? Porque o cara tem um padrão... Renda e tem a figura do artista que, normalmente, as pessoas marginalizam o artista. Hoje menos, né? Mas hoje na menos, época era mais difícil ainda, né? Mas mesmo assim, hoje ainda existe. Ainda tem. É menos, mas ainda tem muito. E naquela época, 20, 30 anos atrás, era complicado, né? Era complicado o cara viver de arte. E ainda é, né? Exatamente. Você garantir renda para a sua manutenção. Manter o padrão, né? Porque é complicado. Manter o padrão é difícil. Complicado. Mas eu optei por quê? Eu disse, rapaz, o que eu faço, eu posso me remunerar com minha arte. Isso aí eu não tinha dúvida. Entendi. O que eu tiro aqui do Prolabore, eu retiro, às vezes, até maior. E o lado empreendedor continuou, obviamente, na arte, né? Uhum. Porque o cara que é empreendedor, ele é empreendedor em qualquer área. Né? Tu era empreendedor na parte de serviços e tal, fechou a empresa e esse empreendedorismo focou na arte, não é isso? Tanto eu me vejo, assim, com relação a certos colegas, diferenciado. Porque tem pessoas que sentem dificuldade de precificar seu trabalho. Vender o trabalho. De vender, de se vender. E de desbravar o mercado. A questão, né? Da minha formação, de administrador de empresa e de empresarial também, já me dá assim, uma vantagem. A visão de empreendedor, né? Porque na empresa também você tem aquele modelo de fazer o marketing da empresa. Plano de negócio. É a mesma coisa. Planos e tudo, de ter flexibilidade. E tem artista que é duro, o cara está precisando pagar a luz, aí o cara chega pro quadro e diz assim, rapaz, é tanto, eu sei que merece, mas eu só pago isso. Aí o artista, não vendo. Aí não paga a luz, né? Aí não paga a luz, né? Então, tem que haver uma flexibilização. Assim, rapaz, dando orientação no bom senso. Rapaz, a arte é questão de preço e tudo. Você tem que ver a demanda do seu trabalho, o desejo que o cliente tem e o momento que você vive. Até porque a arte, quer que eu não queira, o trabalho de arte, ele é um produto. Exatamente. Né? E ele tem um mercado dele. Então, e tem um vendedor que ou é o artista, ou é o galerista, ou é o marchand, mas ele tem esses componentes que um produto tem. A diferença é porque é arte. E é mais difícil de vender, né? Exatamente. E as academias é contra de achar que a arte é um produto, mas a música é um produto, a pintura é um produto. Não tem como. E teve preço, tem um vendedor, tem um comprador e tem um preço, é um produto, né? É um produto. Do Champ era o que contestava mais, né? Que a arte não era um produto. Quando ele fez o urinol, e os museus começaram a pedir urinol para... Cada museu queria ter o urinol do Champ, ele começou a entender que era um produto. E fabricar em massa, para atender a demanda. E ele era contra dizer que... Ele engoliu, mordeu a língua. Né? E com um produto improvável, né? Exatamente. Porque um urinol e ser vendido para vários museus é complicado, né? E depois dessa transição, começou o Vando Figueiredo, artista, né? Como foram as exposições, como foi o passeio na arte de lá para cá? Como vem sendo esse passeio, como vem sendo esse trabalho, Vando? De 2000, foi 2000, né? De 2000 para cá. Mas a minha primeira individual, Marcos, aconteceu nos anos 90 ainda. Entendi. Onde foi? Foi no Centro Cultural do Bancesa. Era um centro ali, o banco... O Bancesa acho que não existe mais, né? Não, foi vendido, foi dissolvido, né? Teve problemas e tudo. A sede dele ficava ali na Heráclito Graça, perto da igreja Coração de Jesus. Era um espaço grande. Entendi. No espaço cultural lá era um espaço de 500 metros. No centro, né? Ali? No centro. E o Galvão conheceu o meu trabalho e disse, Ivano, rapaz, tu tem muita coisa boa aqui. O que é que está fazendo isso aqui escondido? Legal que o Galvão tinha na época, né? Ainda tem, né? Fez uma exposição recente lá, lá na Casa d'Alva. E o Cardoso, só um parênteses, o Cardoso e o Mário Sanders falaram nele em relação ao fratura exposta, né? Então, o Galvão foi um cara que deu um empurrão
Muita gente, né? Muito, Legal, muito. O muito Galvão legal. foi muito... É uma figura de suma importância no decorrer da nossa arte, da arte do Ceará. Tinha um olhar muito massa, né? Exatamente. É um pesquisador, um cara que tem muita cultura, escreve super Grande bem. artista, né? E grandioso artista. Eu acho um dos maiores aqui do nosso estado. Massa demais. E ele foi que E deu ele esse que me empurrão. incentivou, que abriu essa... ele cuidava do setor cultural do Bancesa, tinha portas abertas para ele. Ele era o curador de lá? É. Legal. E ele que organizou essa exposição. Foi uma exposição grande que eu apresentei na época, eu acho que mais de 60 obras. Massa. Foi grande, porque o espaço era... Sempre produziu muito, né? com pintura, com desenhos e tudo, menos escultura e objetos eu ainda não tinha me mexia. aventurado, né? Por essa praia aí. Mas aí foi uma exposição bacana e depois fiquei até... Depois do Bancesa, no final dos anos 90, eu comecei a fazer exposições individuais em galerias. Entendi. Né, em galerias de arte. Aí trabalhei muito com a Mariana Furlandi, com a Casa da Arte, a Inês Ciuza. A gente se conheceu na época da Emília, né? Da Emília Porto, tem uns trabalhos ali Fizemos pelo Sorro, né? Ali na Emília, eu tinha aquele espaço, era a Emília e a Maria da Glória. E naquela época eu ainda era empresário. Ainda era empresário naquela época? Legal. E a Maria da Glória estava querendo sair da sociedade, do Sorro, e a Emília, como eu tinha empresa e tudo, ela me pediu para me comprar as cotas da Maria da Glória, do Sorro, né? Entendi. E eu comprei na época e ficamos. Só que o Sorro, a gente tinha uma filosofia bacana que a gente abraçava todos os artistas. Massa. A gente agregava todo mundo. Então, tu foste galerista junto com a Com Emília na época. Foi um dos Legal. fundadores ali do Sorro, ali na Pereira Filgueiras. Legal. E a gente levou exposições para fora. Teve uma exposição que nós levamos para a França. Levamos 14 artistas aqui do Ceará. Poxa, massa. Foi. Gerardo da Silva, o neto do Chico da Silva. Trabalho até faleceu fantástico, ano passado, né? Pois é, um trabalho fantástico. Né? Muito bom. Eu tenho alguns trabalhos dele guardados comigo. Legal. E o Gerardo foi a cria ali do Sorro, o Antunes Muito também, bom que hoje é um artista consagrado. Né? E muitos outros. O Jussier, que é o mestre Jussier também, depois veio, juntou-se com a gente, estava sempre frequente. Aí depois apareceu o Cláudio César, Mano, Fernando França. Cláudio César, um trabalho incrível, né? O Cláudio César começou ali com vocês, então, na época do Sorro. Eu conheci o Cláudio numa exposição que aconteceu do Alibe, e ele me apresentou o trabalho dele, achei maravilhoso. Rapaz, que trabalho magnífico. E daí a gente ficou amigo. E, posteriormente, encontrei novamente com o Cláudio na época do Sorro. Legal. Aí ele ficou lá com a gente. Legal. Ou seja, tanto a parte de artista, como também tinha essa parte empresarial, porque o galerista, ele é um empresário. Né? O galerista, ele é um empresário. E mesmo com fora o Sorro, antes do Sorro, eu comprei uma galeria. Aqui em Fortaleza? Sim, essa galeria, eu acho que era do Ascal. Ele tinha colocado num shopzinho, assim, ali da Aldeota. Um shopping pequenininho. E tinha uma sala interessante, bonitinha, que o Ascal explorava como galeria. Aí tu foi lá e comprou. E ele entregou. Aí o proprietário perguntou, tu não quer botar uma galeria aqui, não? Massa. Aí eu botei, mas eu vendia só o meu trabalho. Entendi. Aí eu fiquei com essa galeria uns 3 anos e caminhava muito pouco. Aí eu disse, não... É um percurso longo, né? A gente pega de lá para cá. E o mercado do Ceará, e a gente sabe que o teu mercado não é só o Ceará, né? Tem um mercado fora também, né? Quando foi que começaram as exposições no exterior, fora essa da França aí, que falou com a Emília? Como é que foi essa questão de... uma vez eu conversando com a Emília, ela disse, o melhor caminho para o artista é o aeroporto, né? E quando começou esse caminho pelo aeroporto? Na verdade, realmente começou com Emília Porto. A Emília já tinha essa experiência e tudo. A gente começou, eu acho que a primeira exposição no estrangeiro não foi uma individual, foi uma coletiva, foi essa de Paris. Essa da França, né? Depois a gente realizou uma exposição, eu, Emília, o Mano, a Maria Tereza, numa galeria em Cascais. Tem as exposições de Portugal aí, do Vando? Acho que tem, né? Tem a imagem de exposição de Portugal, acho que do Vando Figueiredo. E
foi Portugal. Tá aqui. Essa é onde, Vandinho? Essa aí essa é bem recente, viu, Marcos? Essa expulsão O aí. teu trabalho em Portugal é muito bem aceito em Portugal, né? Trabalho, Marcos, é um mercado bom que eu tenho lá. Não é melhor porque eu não vivo lá. Você tem que... Nunca pensou em deixar o Brasil definitivo? Já ensaiei. Já ensaiou algumas vezes, né? Passei alguns meses lá, um período. Legal. Em Portugal. Mariola? Mariola, Mariola, né? Massa demais. Onde foi essa? Essa aí foi na Galeria Luiz Geraldes. Era na Rua São Bento, ali... bem no centro, perto da Assembleia. Centro de Lisboa. Centro de Lisboa, na Rua São Bento. Legal demais. Vamos passando. Essa também é na São Bento. Um trabalho lindo ali atrás, hein? Vermelho. Essa aí é... Individual essa? É individual. Individual? É das pinturas rupestres, né? Massa demais. Vamos para frente. E, além de Portugal, essa também... tem uma história com a Polônia? Tem. A Polônia... eu comecei a ir para a Polônia em 2013. E que ano foi isso aqui? Esse aí, eu acho que foi 2015. É em Portugal? Não, na Polônia. Esse aqui já é Polônia. Polônia. Isso aí é no espaço onde eu estava trabalhando. Isso aí foi uma expulsão que aconteceu, uma coletiva, eu e mais na Polônia. Eu e mais 4 colegas. Os 4 eram de São Paulo. Legal. Brasileiros de São Paulo e eu aqui do Ceará. Legal. Então, esse trabalho produziu na Polônia? Isso aí é produzido na Polônia. Massa. Isso é durante os workshops. Passou quanto tempo lá? Eu fui em 2013, 2014, 2015, 2017 e a última vez que eu estive lá foi em 2019. Ou seja, teve um trabalho que fluiu e se transformou... Esse ano eu estou voltando em novembro. Para a Polônia novamente. A partir do dia 16 estarei com a expulsão lá no... Olha que coisa linda. Olha aí onde a gente está expondo. Que maravilha, cara. Esse trabalho abaixo aqui é da Isa e esse trabalho do meio aí, que tem essa figura, eu fiz uma homenagem a ela. Botei o nome desse quadro Mona Isa. Mona Isa, legal. É uma lona, né? O pano, né? Hein? É rupestre, né? Isso aqui? É, rupestre. Massa demais. Muito bom. Esse trabalho aí que eu estou fazendo também, e é em Marianów, também na Polônia. Esse trabalho atualmente está em Frankfurt. Foi adquirido? Eu fiz na Polônia, trouxe para o Brasil, aí expus esse trabalho na galeria da Contemporarte, né? Do Contemporarte? Contemporarte do Aldonso? Do Aldonso. Do Aldonso, né? E depois levei para o meu ateliê e chegou um alemão de Frankfurt, gostou do trabalho e levou. O lugar dele é na Europa, né? Tá O lugar desse trabalho não é aqui no Ceará, não. Está na Alemanha. Que massa, cara. Belíssimo, belíssimo. Isso aí é Polônia. Os colegas poloneses. Essa colega aí faleceu. Estava sem barba, né? Ainda tu? Estava. Já faleceu essa moça? Foi. O trabalho também, lindo, né? Dela, muito bom. Massa. Era um artista mais conceitual. Maravilha. Pensou em morar na Polônia? Rapaz, lá é mais difícil, os caras da língua. Embora eu... Dá para pedir água, dar um bom dia. Não passa sede não, né? E tem um inglês lá que eles desenrolam, melhor do que a gente aqui. Portugal é mais fácil, né, Vando? Portugal é mais fácil. A língua ajuda. A língua ajuda. Isso era um passeio aí que a gente estava fazendo no barco. Legal aí demais. Esse é o Christoph que está atrás, e lá atrás é o Carlos Matucci. Carlos Matucci é um grande artista de São Paulo, também sempre está nos workshops. E foi nessa jornada. Maravilha. E essa minha renda aí desse workshop aconteceu porque em 2010 eu fui convidado, eu fiz uma exposição. Primeira, tu perguntou no início da fala aí, qual foi a minha primeira caminhada para a Europa, né? Para fora. Exterior. Na realidade foi aquelas duas que eu te falei da França. Da França, né? E Portugal. Mas depois eu fiz uma exposição grande no Paulo Prado, em São Paulo. Entendi. E nessa exposição foi muito concorrida, bacana pra caramba, também o individual. E eu conheci lá o Martins Porangaba. Martins Porangaba é um grande artista brasileiro, um cara top mesmo. É muito famoso lá em São Paulo, todo mundo coleciona ele. E quando foi em final de 2009, ele ligou, começo de 2010, ele ligou para mim e disse: Vando, tu quer ir para a Dinamarca?
Pô, legal. Aí eu disse, rapaz, eu topo. Aí ele disse, e aí como é que tá teu inglês aí? Eu disse, rapaz, inglês não Dá tem pra não. pedir água, não né? tem não. Aí ele disse, não, mas não tem problema não. Tu pode Legal. conseguir levar um colega teu que saiba. Entendi. Para desenrolar junto, né? Aí eu Um tradutor, um artista tradutor, aí eu né? disse, Fernando, teu inglês é igual ao meu. Bora nós dois. Fernando França? Foi. Legal demais. Apareceu essa oportunidade de Fernando, bora. Aí nós fomos para Dinamarca, né? Legal, legal. Aí foi um workshop bacana. E lá nesse workshop eu conheci a Madalena e o Maciej, que eram dois poloneses. A Madalena, o cavalete dela, lá na Dinamarca, ficava vizinho o meu cavalete. Aí a gente passava o tempo brincando um com o outro e tal. Fizeram amizade. É. Aí quando foi em 2013, no início de 2013, ou foi 2012, ela me convidou para ir para a Polônia. Né? Perguntou se eu lembrava dela. Uma coisa puxa a outra, Foi. né? E essa questão de ir para o exterior, ela enriquece muito o trabalho, né, Vânia? E a minha amiga Mariola, que é Que apareceu polonesa, na foto aí aqui há pouco. em Fortaleza, todo mundo pensa que, por exemplo, que eu fui para a Polônia por causa da Mariola. Que Eu ela é pensava polonesa. que tinha sido por conta da Mariola, mas não, né? Mas não, a cidade dela, essa cidade que eu vou expor agora, essa exposição, inclusive, foi ela que organizou para nós dois, Essa agora do final do ano. de novembro, E a cidade dela é a cidade que atende o município onde a gente está fazendo workshop. Entendi. Aí eu falei, Mariola, aparece lá que eu vou te apresentar o diretor do workshop. Aí logo em seguida, Então, conheceu a Mariola na Polônia? Não, numa dessas viagens? Eu conheci a Mariola, mora em Portugal, em Paços de Arcos. Entendi. E eu conheci a Mariola, na época eu estava com a exposição lá, não sei qual era o espaço. E ela, fui mostrar para ela a nossa exposição, que inclusive aquela exposição que você participou, Lá eu, tu, Emília, o Cláudio César, o Rocha. E o Rochinha. Lá na 65A, em Lisboa, na Graça. E nessa época eu fui apresentar, tinha uma exposição e não era mais nem a nossa, o engenheiro, como é? Seu Hugo. Hugo Freitas, né? Exatamente, era o curador Me da convidou galeria. para essa exposição. Eu disse, Mariola, vamos nessa galeria. Aliás, convidei a Uedia, e a Uedia era amiga da Mariola. Entendi. E levou... Wanda, eu posso levar uma amiga que artista também se leva? Então tu conheceu naquela época da exposição Em 2007 eu conheci a Mariola. da 65A. Foi, Legal. eu levei para... Ela foi comigo naquela galeria. Aquela exposição foi massa, né? Muito boa. Foi muito bacana. E aquela galeria é muito simpática, né? Do seu Hugo, né? Marquinhos, aqueles trabalhos estão todos lá ainda. Estão tudo lá, né? Uma hora a gente vai buscar aqueles trabalhos. Eu vou para fazer e começo a resolver uma coisa e outra. Acaba não trazendo de volta, né? E nem vou visitar a galeria. Maravilha. E ele faleceu, né? O engenheiro O Freitas. seu Hugo, né? Nós fizemos uma exposição juntos. Foi 2007, não foi, Wanda? 2000... Não, foi 2005. Foi 2005. Foi 2005. Eu fui para Portugal no final do ano, de 2004 para 2005. E aí, tu e a Emília foram depois. Foi 2005. E eu conheci a Mariola em 2007. Legal demais. E esse contato com o exterior, com outros países, ele enriquece muito, né, o trabalho, né? Não deixa de trazer coisas novas, outros elementos, né, para o trabalho. E um detalhe é o seguinte, de 2007 para cá, eu tenho mais exposição individuais lá na Europa do que aqui, Legal. em Fortaleza. Mas por que isso? É questão do mercado absorver melhor? Absorve melhor. Por exemplo, né? eu tive no Algarve, participei de algumas feiras e a gente mostra o trabalho, né? Aí vem a receptividade. O olhar do estrangeiro para a arte, a galera do exterior, é diferente, né, Wanda? Aqui a gente está começando, eu até conversei sobre isso com o Cardoso. As escolas precisam, né, ensinar mais a questão da cultura e o olhar para as artes visuais, né? O europeu ele tem esse olhar já. As crianças elas visitam os museus, né? Uhum. A galera, final de semana, vai para a exposição e depois vai para a balada. Então, aqui em Fortaleza está começando esse movimento, né? Que é fundamental. Né? Exatamente. É fundamental. E aí acaba repercutindo no trabalho. E o trabalho, Marquinhos, do nosso, seja qualquer nível, ele é muito bem visto lá fora.
Do brasileiro? Do brasileiro, é porque a gente tem... não é puxando sardinha para a gente... Para a brasa da gente, Para não. brasa da gente, não. Mas é porque o trabalho da gente é muito criativo. Colorido, né? É espontâneo. Não, a diferença... Você pega um trabalho de um artista brasileiro que tem academia, ele é mais liberto. Entendi. Ele Do usa, que o artista que tem academia lá a gente fora, vê né? essa turma jovem que está iniciando agora, aqui em Fortaleza, tem um bocado de artista despontando aí muito bem. A galera é muito massa, né? Azul, tem... Eu entrevistei aqui a Bruna Cioli. Marcos Ribeiro. É uma galera muito massa. Crimes Passionais, né, Amanda? Muita gente, e a gente vê como eles são ousados em colorir, tudo, contar histórias ousadas. E lá na Europa eu vejo que eles são, a maioria, contidos, não né? são todos, né? São contidos, são presos às regras e tudo, cores cinzentas. O brasileiro é mais ousado por natureza. É uma pintura mais triste, sabe? Entendi. A nossa mesma, a gente tá levando pau aqui e a maior alegria do Até a tristeza da gente é mais alegre, né? A galera, até a forma de contar a tristeza é uma forma mais irreverente, uma forma mais solta. As cores da gente é mais... E aí, o nosso Ceará favorece, né? Eu acho que muita luz, a né? luz da gente... Isso interfere no teu trabalho, falando da luz, a luz do Ceará, a luz de Fortaleza, quando tu estava pintando lá na Polônia, quando pintou lá na Dinamarca ou em Portugal, rola uma diferença? Rola. Eu tenho todo trabalho que eu faço lá, eu identifico onde eu fiz, sabe? Entendi. Boto a data, o ano e identifico. É feito na Polônia, é feito em Portugal, entendi, em Lagos, onde eu realizo. A localização do Google. E eu vejo, o colorido é diferente. A influência da luz mesmo, da luz. Né? Nós temos uma luminosidade prata, né? A gente fica quase seca, relampeja, luz, né? Luz, é intenso demais. Intensa, né? E o filtro do crepúsculo europeu, ele é mais alaranjado, as cores, então ele filtra com o céu deles lá, fica mais turquesa. Entendi. O nosso é tão forte que acinzenta. Entendi. O dele não, como ele pega, o sol dele é mais amarelo, não é intenso como o nosso, o céu dele fica diferente. Da paleta. Os reflexos nas árvores é diferente. Isso aí, a gente, quando olha o quadro, intuitivamente a gente coloca para o quadro. O que tem lá, né? E até nas pessoas, né? Porque quando a gente está fazendo trabalho, todas as cores que estão em volta da gente, entra na pintura. É muito marrom, é muito cinza, né? A gente vê, até nos filmes mesmo, quando a gente olha o filme, às vezes eu comento, quem está comigo, com a minha esposa, diz, olha aí, você vê um filme brasileiro, você vê muita cor. E não é porque tem cor só, é porque a galera se veste de forma colorida. E isso acaba interferindo, né? Uma coisa interfere na outra. A gente tem uns trabalhos aí do Vando, da arte rupestre, que eu acho que talvez seja dos teus trabalhos que olha a cor, ó, a gente falando de cor. É uma coisa vibrante, né? Esse trabalho eu fiz em 2015, ele vai estar presente nessa exposição agora Nessa do final do ano? Do ano. Eu acho que esse material que eu mandei é os trabalhos que eu vou expor agora. Que coisa linda. Por que arte rupestre, Ivandir? Rapaz, eu comecei com isso aí de 97. Lá do início? Quando eu estou lá, por exemplo, esse trabalho eu fiz tipo assim, vou começar pelo começo, vou retratar as cavernas. Mas eu vou dizer por que eu comecei com isso aí. Esse trabalho eu fiz na cidade... 2017. Foi em Guarda, em Portugal, num simpósio que houve lá. E eu fiz 2 trabalhos com essa temática. Um ficou do museu deles, faz parte do acervo, e esse outro ficou em Portugal. Esse eu estou levando de Portugal para a Polônia. Entendi. Ele está em Portugal hoje, esse trabalho? Já está na Polônia. Estava em Portugal. Estava em Portugal. Eu tenho muitos trabalhos lá em Lisboa, tenho na Espanha, tenho alguns na Itália, que eu tenho uma exposição agora para setembro também na Itália. Massa demais. Lindo trabalho. Sim, aí o porquê da arte rupestre? Sim, quando eu era criança, papai comprava rabada para fazer o jantar para os funcionários que iam trabalhar a noite toda. Entendi. Quando ele tinha uma entrega grande, aí a turma virava à noite. E
aqueles ossos sobravam, na época a gente morava numa casa grande, e tinha quintal, e a questão é jogava os ossos no muturo lá atrás para secar. E quando os ossos secavam, eu brincava com aqueles ossos dizendo que eram os bois. Ah, entendi. Tu era criança? Aí. Era. Aí depois eu comecei a transportar esses ossos para os quadros. Entendi. E que quando o formato dele dava igual uns bisões. Aí quando eu estava fazendo uma leitura sobre a história da arte, que quando eu cheguei na caverna de Altamira e comecei a olhar os bisões, eu disse aqui os ossos da rabada lá. Os meus bois que... De quando era criança. Dos ossos da rabada eu transformava nos bezerros, que eu dizia que aquilo ali era a minha vacaria. Entendi. Massa demais. Aí Ou seja, aí eu achei linda aquelas pinturas, mesmo, aí eu né? comecei a me interessar pelas pinturas rupestres. Aí comecei a ler com as pinturas pesquisar, né? Que tinha em Altamira, em Lascaux, na Noruega. Essa aí é mais pesquisa da Noruega. Massa. É dos mares do norte, que eu chamo isso aí. Maravilha. Tá ali, norte. Ó. Belíssimo trabalho, belíssimo. Belíssimo mesmo. E acaba... a gente conversa com os artistas, essa questão da memória afetiva, né? Da memória de criança, ela é muito presente, né? Ela é muito presente. Não morre, né? E aí tem uma parada meio de que psicanálise, tem uma parada meio assim, que é aquela do emocional mesmo, né? Do inconsciente que acaba se tornando consciente dentro do trabalho, que é justamente essa questão do resgate, né? E aí é uma questão que vem da infância. E a colagem, que aparentemente é uma questão mais técnica. A gente tem, acho que é série Diamantes, né? É Diamantes, né? Quando é que surgiu a colagem na tua história? A colagem era uma... Eu lembro que aqui surgiu um movimento para dizer que a pintura havia morrido. Que a pintura havia morrido, que é questão da arte contemporânea, ninguém pinta mais. A pintura morreu. Então, nos salões, teve uma época que não aceitava pintura, nem desenho. Entendi. Ou era instalação, performance, o vídeo, qualquer coisa entrava num salão, não entrava. Foi colagem, foi pintura, careta. Aí eu dizia, não pode, rapaz. Como se tivesse ficado obsoleta a pintura? Não, é que chegou... Ultrapassada. Morreu. A ideia é o seguinte, tudo que nasce morre. Entendi. Então a pintura morreu. Eu disse, não morre, rapaz. Morre a forma de a gente pintar. A gente tem que procurar outros meios, como tem artistas que usam plástico derretido, e areia, e tecido, vai pintando, vai colorindo. Na mão. A gente tem que procurar substituir os materiais, os suportes, mas a pintura jamais vai morrer. Não morre. E está aí, por exemplo, isso é a nossa cabeça aqui. Lá fora tem a arte contemporânea, é muito elevada. E tem o acadêmico, né? Mas a arte que a arte que domina, você sabe disso. Você vai para os museus lá fora, é o que tem mais, e as escolas de belas artes que predominam mesmo é a pintura. E boa base, pintura. Né? É a base, né? É a base. E a colagem veio em que momento e o porquê que começou a mexer com colagem? A colagem começou... É um retrato, né? Porque tu trabalha com retrato. É uma forma diferente de fazer o retrato, né? A pintura, eu comecei a fazer esses trabalhos no ano de 2010 para 2011. Já tem mais de 10 anos. Mas esse trabalho eu não exploro lá fora. Eu nunca cheguei... Eu tenho alguns trabalhos em algumas galerias lá de Portugal com essa série. Entendi. Mas eu nunca... Mas é uma coisa que tu faz mais para o mercado local. Para cá, para Fortaleza. Eu faço mais para Fortaleza. E o meu objetivo era construir uma série para fazer uma grande exposição só na colagem. Entendi. Mas ela começou com a intenção de eu não vou pintar para fazer o retrato, mas vou usar a colagem, né? O recorte. Foi a partir disso a intenção de retratar as pessoas de uma forma diferente? Foi, de usar outros materiais. De outro material, de outro suporte. Fazer né? uma pintura, né? Fazer um quadro. E eu comecei com isso aí. Sequentemente, vi o trabalho do Vic também,
que é uma colagem, não é uma colagem. Vic Muniz. As colagens dele é diferente, ele tem uns que aparentam ser colagem, mas são fotografias impressas sobre papéis. Entendi. Aquele que ele tem um É uma colagem digital. Porque o trabalho do Vic é fotografia. Entendi. Ele, quando vai fazer, por exemplo, aquele trabalho do lixo, tem que ele até teve numa exposição de onde foi, lá apresentou um trabalho. Isso, que é reciclagem, né? Ele pega tudo. Da novela, recicla, e aquilo ali ele faz os rostos, né? Ele monta na inteligência do computador e vai montando o trabalho, depois ele fica numa parte alta e fotografa. Então, o trabalho dele, aí ele passa a comercializar as fotos daquele cenário. Depois ele registra desmonta. Pronto. E vende a foto, não é isso? Ele vende a fotografia. E eu achei muito parecido o resultado do diamante com aquele lixo que ele fotografava. Eu disse, eu vou fazer isso aqui tentando fazer colagem. Entendi. É tanto que depois das colagens com revista, se você for pesquisar, o Vic começou a fazer colagem do jeito que eu faço. Mas pode colocar só o Gandhi aí para a gente dar uma olhada. Eu queria só dar uma analisada naquele trabalho do... Esse é o Schopenhauer, né? Esse é Schopenhauer. Acho que tem... Olha, essa aí. Né? Pronto, o do Gandhi. A matéria-prima é revista. Revista. Certo. Aí tu recorta aleatório? Eu corto no dedo. Que tem outros colagistas que, por exemplo, ele vai fazer essas linhas, a demarcação de olhos, de cílios, sobrancelha. Ele corta um recorte com a tesoura e vai, portanto, aquele trabalho ele fica mais gráfico. Entendi. E esse trabalho... O teu é na mão. Ele é mais plástico. Ele é como uma pintura, ó. Tem uma paleta de pintura, né? Parece Exatamente. Que você vê aqui a parte de cima aqui do Gandhi, parece que tem até um esfuminho, né? E ele dá volume, ele dá tridimensionalidade. Porque tem outros colagistas aí que, por exemplo, vai fazer o rosto, aí pega todos os papel rosa, aí cola tudo em rosa e depois vem com as linhas. Aí fica um desenho em cima de uma cor. Entendi. Com contorno, né? Aqui o contorno ele é feito no próprio trabalho, como funciona na pintura, não é isso? Exatamente. Ó, não tem contorno, ele é fundido, ó, pelas colagens laterais. Cara, é incrível. É incrível. 2015 esse trabalho, né? 2015. E é tudo revista? Todo revista. Jornal não dá certo porque o jornal ele é muito ácido. Entendi. E amarela rapidamente com o tempo, né? Entendi. E esse não, esse é revistas. Fantástico. E tem você tem que seguir quando está cortando. E é interessante que tem o que está por trás da imagem tem uma questão meio pop, né? Porque aí tem rostos e corpos de mulheres tem um contraste, né? Tem uma certa brincadeira aí. Tem. Não sei se é... Tem personagens da época, por exemplo, como o Gandhi tinha a questão da Inglaterra, do domínio lá pela Índia, né? Eu coloquei a rainha aí, a progressão dela também. É o sagrado e o profano, né? Aparentemente, porque a gente vê Gandhi, tem uma imagem de biquíni, tem um sexo ali embaixo, então tem uma questão um tanto conceitual aí nesse trabalho? Tem, e registro, marcos de época, né? Entendi. É tanto, por exemplo, a revista vai já desaparecer. Hoje é digital, né? E esses registros dessa época está aí tudo aqui desse trabalho. Nossa, do final do século XXI, né? Incrível. E acaba sendo um resgate histórico, né? Exatamente. É como se você deixasse um resgate para a posteridade. Né? Entendi. Fantástico. E acaba que além de registrar famosos e personagens históricos, e é uma técnica que serve para registrar como os retratistas faziam antigamente. Uhum. Né? Os clientes procuram muito serem retratados dessa forma, por meio da colagem. Mais do que da pintura. Como eu estava dizendo, por exemplo, aí eu tinha essa ideia de fazer mas graças a Deus, eu digo graças a Deus, é que eu nunca consegui fechar uma exposição com isso aí, porque a demanda é grande. Entendi. Então, a procura é muito grande. Por exemplo, eu nesse momento atual, eu estou louco para pintar. Para fazer um trabalho mais autoral, como, por exemplo, lá fora eu não mostro. Pintar acrílico, pintar... É acrílico tinta, óleo? Eu vou fazer agora, estou terminando uma encomenda nessa técnica para entregar e vou pegar um retrato. Um retrato a óleo. Entendi. Aí já vou
Aí é bom que eu fico sempre... Para não perder a mão também, exercitando, né? também, para exercitar. Sabe? E o exercício é que... O estudo e o exercício... A galera vê o trabalho pronto, não imagina o exercício e o estudo que tem por trás, né, Vandinho? Tem que estar sempre estudando. Tem. E voltando para as técnicas antigas para não perder a mão. Não perder a mão e não se entediar também, sabe? Entendi. Por exemplo, quando eu disse agora, nesse momento, eu tô louco para começar alguma coisa autoral. Na questão da pintura rupestre, para até dar outra interpretação. Eu trabalhei dessa revisitar forma. O trabalho. Eu revisitar e mostrar ele de outra forma. Entendi. Eu sempre gosto de fazer isso aí. Não sei se você lembra. Quando eu comecei a pintura rupestre, ela tinha muito foco da pedra. Então, era como se eu estivesse fazendo um retrato da parede primitiva da época. Entendi. Depois, eu fiz uma série que eu expus na Unifor, no individual, que eu chamei o Contemporâneo Primitivo, que é dessa série aí, que tem aqueles... Tem mais visão? Tem os animais, mas só que eu trabalhei de uma coisa mais pop. Entendi. Mais chapada, mais colorida. Teve até um trabalho que eu vi teu no Malc, que me chamou muita atenção, que tinha uma questão mais pop, com as imagens de pessoas famosas, de questão parecia uma Mona Lisa, umas questões com letras, com números, com escrito, uma variação do rupestre, né? Ou seja, a tua intenção é dar uma releitura do que já... revisitar mesmo, né? Do que já tinha. E também sempre estar me reinventando. Entendi. Porque isso é necessário, sabe? Para não virar paisagem, como a galera fala, né? E depois que você escreve, você tem que arranjar outras escritas. Porque vai chegar, por exemplo... por exemplo, eu tenho dado uma pausa aqui em Expulsão de Fortaleza, eu só vou mostrar uma coisa se eu chegar com outra cara. A novidade, né? Não é o novo, mas eu chegar com outra cara do que... Porque a criatividade o novo é difícil da arte, né? Mas essa questão da reinvenção, eu acho que é uma necessidade do artista mesmo, né? A gente tem que se reinventar sempre, para ter interesse, porque você diz, pô, eu não vou essa expulsão do Vandeiro, eu já sei o que é que ele já faz. Vi, né? Já vi antes. Estou cansado de ver. Tem que se reinventar. Isso é uma luta diária, né? É um trabalho diário. Eu acho que isso não é uma luta só minha, não. Todos nós artistas, a gente tem que ter. Vive nessa questão da criação, de se apresentar. É a mesma coisa do nosso vestir, né? Você sempre gosta de estar variando roupa, a mesma coisa. E de mostrar o novo, de fazer o novo. E a vida muda, a paisagem muda, né? O mundo muda. E o trabalho da gente acaba acompanhando essa mudança, né? Olhando o que há de novo. E a arte digital mexe contigo? Como é que... a gente é menina ainda, né? Mas é de uma época que a arte digital não era tão presente. Hoje a galera mexe muito com o digital. Obrigado, como é que Marcinho. é isso? Mas não. Obrigado por você dizer a gente. Como é que é Mas isso? eu me coloco. Realmente é difícil para a minha geração absorver a questão digital. E eu sempre fui muito avesso que eu achava uma coisa artificial. Entendi. E não só sou eu, os próprios clientes. Porque o cliente ele quer chegar, ele quer saber que você... que ali naquele teu quadro tem teu suor Deu em suor cima, no trabalho. Tem a tua digital, tem teu sangue. O cliente gosta disso. De entender, de ver um processo ali, né? Quando ele vê teu trabalho, ele vê o Marcos está vivo aqui dentro. Tá entendendo? Ele vê energia ali. Quando ele vê o processo digital, ele não te vê. Porque acaba que o digital ele vai para o cliente na impressão. Né? É bacana, é massa, né? E é tão difícil e tão trabalhoso quanto um trabalho físico. É uma técnica diferente, né? Mas sempre eu fui avesso. Agora, como aconteceu a questão digital que eu fiz, eu tenho muito trabalho digital. Massa. Acabou se rendendo. E curtindo, né? Durante a pandemia, lá na minha casa, eu não tenho nenhum lápis. Depois que eu deixei de pintar lá em casa... Tudo no ateliê, né? É tudo no ateliê. Se chegar, eu não me misturo com pintura lá em casa. Entendi. Às vezes a mulher pede para me levar um pincel ou trazer uma tinta para dar um retoque de uma coisa lá em casa. Legal. Aí trabalho é trabalho, né? Tem um ambiente de trabalho.
E quando chegou a pandemia, na época, eu tinha até organizado, eu estava prestes a viajar também, eu tinha organizado era ateliê aberto ao público, Entendi. né? O pessoal chama de open house. É, né? open house. Aí tinha organizado e tudo, já tinha marcado as datas. Aí abri o primeiro dia, foi dia 16 de março. Aí, abri bem no dia, que na época a pandemia está chegando com toda a força. Toda força. Salvo engano, fechou dia 14 para o dia 16, ali no comecinho. Foi. Essa época é que estava fechando, né? Questão do confinamento. Aí, exatamente. Aí, quando chegou dia 16, eu abri um dia. O dia 17, o Kelso estava até me ajudando. Eu disse, Kelso, rapaz, vamos abrir amanhã. Não, eu vou para casa. Aí fui para casa e fiquei recluso, eu acho que um bocado de tempo. Quando deu, assim, com 15 dias, eu estava me coçando para pintar, fazer qualquer coisa. Aí eu peguei o tablet e comecei a brincar. Entendi. Porque o material estava todo no ateliê, né? É. E esse período de pandemia foi produtivo nesse aspecto? Produzi muito. Digital? E outra coisa que eu descobri era que eu gosto muito da figura humana. Muitos modelos dos museus, das escolas de belas artes da Europa, também ficaram reclusos, né? E eles se organizaram para fazer sessões artísticas em sala fechada, né? online. Online. Rapaz, aí eu ia para o ateliê só, né? Não tinha problema. Entrava nas sessões, eu fiz vários quadros a óleo do artístico. Poxa, com um modelo ao vivo. Massa. Isso visitando online, né? Percorrendo. Visitando online e produzindo fisicamente o trabalho. Massa. E os estudos também, eu me apropriava dos estudos para utilizar também digitalmente. Poxa, e depois vinha colorir. O cara se reinventa, né? Uma produção grande, Marquinhos. Da época da pandemia. Eu tenho acho que mais de 300 obras. Poxa vida. Que maravilha, que maravilha. Muita coisa mesmo. Isso mexeu muito com a gente em termos de produção, né? E em termos do que foi para a tela depois, né? Acho que tem um marco aí. Mexeu contigo? Houve uma mudança no trabalho da pandemia para pós-pandemia? Rapaz, Marcos, primeiro eu tive o Covid. Entendi. Né? E eu tive logo no comecinho também. Entendi. Depois, eu acho que 2 meses que eu estava em casa, fiz trabalho até no hospital. Eu lembro, digitais. Eu vi nas redes sociais. E eu tinha certeza que eu não ia escapar. Porque na minha época, a cabeça era o seguinte, rapaz, o cara que teve Covid é um condenado. Então não tem... Eu só via gente morrendo. Tinha acabado de ver um colega de 50 e poucos anos ter pego e faleceu, né? Com 15 dias o cara tinha viajado. Entendi. Ou seja, não teve como não mexer, né? Aí a transformação, eu acho que deu uma sacudida na humanidade toda, sabe? Toda. E a arte reflete isso, né? Para você melhorar, valorizar mais a natureza, valorizar mais o próximo, sabe? Então, as relações, né, Wanda? A questão da pandemia mexeu muito comigo nisso aí. Relação, família, você valorizar mais seu tempo, não deixar de estar com quem você gosta, sabe? Desse aspecto aí. E acaba refletindo na arte e no trabalho de uma forma ou de outra, sim, né? Eu acho que o trabalho, do trabalho eu não acho que mexeu tanto. Mexeu foi a forma que eu encarava o trabalho. Entendi. De ser mais calmo. Eu sempre fui muito assim, inquieto, muito ansioso. E eu não me cuidava antes da pandemia. Eu não tinha regra de tempo para trabalho. Os intervalos, né? E hoje em dia eu disse, não, vamos ter calma aí, né? Trabalhou 3 horas hoje aqui no quadro, tá bom, para aí, amanhã tu continua. Como diz o meu menino, é suave na nave, né? Suave na nave. E eu era muito agressivo na produção. Sempre foi, né? Sempre produziu muito, né? Muito, rapaz. E projetos, como é que tá? O que é que tem? Fora esse do final do ano, como é que tá aí? O que é que tá para acontecer de Wanda Figueiredo? Mas o que tem de acontecer é o seguinte, tem é uma coletiva que eu vou participar, na região de Milano, na Itália. Massa. E esses trabalhos eu já tenho, são trabalhos antigos também da série rupestre. Tá lá, vai acontecer em setembro. E em novembro tem
essa exposição na Polônia. Na Polônia, né? Vai Nossa, ser na Filarmônica de Stettin. Poxa Muito vida. lindo o prédio lá, bacana. Imagino. Vai ficar mais lindo ainda com os trabalhos do Vando Figueiredo. E aqui em Fortaleza, quem quiser ver o trabalho do Vando Figueiredo. Marquinhos, aqui em Fortaleza, eu atualmente não tenho alguns espaços que eu estou expondo, assim, informais. Eu tenho um escritório de arquitetura, até do Ricardo Vale. Ele está lá com alguns trabalhos meus e de outros artistas. Nós trabalhamos em papéis. Estou trabalhando aí com esse escritório e atendo muito no meu ateliê mediante agendamento, né? Qual o endereço do ateliê, Oswaldo Cruz, 1170, apartamento 21. Aldeota? Aldeota. Legal, legal. Aí sempre à tarde eu estou por lá e... Dá uma ligada. Aí fala contigo nas redes sociais. Eu sempre publico, utilizo o Instagram, Facebook. Vando Figueiredo, Instagram. Aí a pessoa manda no privado, eu quero ver teu trabalho, aí eu faço um jeito de trocar figurinhas através do próprio WhatsApp, né? Passo meu contato e agendo a pessoa aí. Eu estou... Atualmente, toda a comercialização aqui, grande parte, não sei, eu acho que é 100%, eu faço diretamente no ateliê, né? Legal, o artista empreendedor, né? O artista empresário. Muito massa. Vando, cara, sempre é um prazer imenso conversar contigo, né? A gente, acho que passava o resto do dia aqui conversando, né? A gente sempre que se encontra, bate muito papo sobre arte, sobre cultura. A arte, ela é essencial, né? Ela é fundamental. É necessária. E é tão necessária que tirou um grande empresário do ramo empresarial e transformou num empreendedor das artes em um grande artista plástico, né? Obrigado, Marquinhos. Muito obrigado por esse papo, né? Obrigado por estar aqui no Hashtag Arte, nos estúdios da TVDD, né? E é um prazer muito grande. Tivemos aqui a honra de conversar com o Vando Figueiredo, né? Artista plástico, né? E que nos deu a honra de passear da arte rupestre a colagem, né? E falar sobre essa história de arte e de vida muito massa. Obrigado, Vandinho. Porque eu que agradeço, viu? E sempre estarei ao dispor. E muito obrigado pelo convite. Valeu, tá valeu. Bom? Hashtag Arte com Vando Figueiredo nos estúdios da TVDD. Viva a vida, viva a arte. Valeu, Vandinho. Valeu, Maria.